Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4h mais 6 Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação para você e olha, tem informação à beça. E claro, você pode e deve participar com a gente, comentando os assuntos, mandando informações que você conseguiu colher por aí. Mande no 19 991869070, 991869070, que é o nosso WhatsApp, ou então pelo youtube.com/CBN Campinas, se você está no YouTube vendo essa imagem desses belos meninos, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, Rafael Pio, Júlio Nascimento. Poderíamos colocar uma câmera também em Daniel França e Eduardo Rodrigues para aumentar a beleza deste programa. Uma boy band. É uma boy band. É uma boy band praticamente. É a boy band das 4 da tarde, todos os dias para você. Qual foi a sua grande boy band, Rafael? Eu sempre fui do sertanejo, viu, Carlão? Mas aí nos tempos de menino, nos assim, tempos de menino... Polegar, Dominó, Menudo. Não, eu já era... New Kids on the Block. New Kids on the Block, olha que... Depois aí eu já era mais adolescente, foi aquela Backstreet Boys. Aí Backstreet Boys aí já era mais... Nickelback, NSYNC, que coisa. O Spice Girls, né? A Spice Girls era uma girl band. Era uma girl band. Era legal, Spice Legal, Girls, aí já era... Músicas bonitas. Aí já era mais bacana. Você tinha boy band, Fábio Scheibe? Na sua... Não tinha, viu, Pio? Não. Boa tarde, Carlão, boa tarde, ouvinte CBN. Eu também sou mais do tipo sertanejo, um pagode gostoso, né? Entendi. Mas essas bandas assim não me atraíram muito e continuam não me atraindo, viu? Eu também não. Eu gostava de... Gosto de eletrônico também. Eletrônico eu também gostei. Eletrônico também vai. Eu tinha na adolescência, eu gostava dos bailinhos ali de garagem. Sim. John Secada, W, Bon Jovi, aí sim. Rodava vassoura, Pio, pra pegar o par novo. Mas não tenha dúvida disso, e eu vou falar pra você, o Fábio Scheibe, eu ainda sou muito, mas pensa numa criança feinha, assim, magrelo, só a orelha, tal, não sei o que, óculos fundo de garrafa. Então eu tinha uma dificuldade enorme. Mas a lábia é boa, né? Nossa, eu vou falar pra você, mas enfim. A lábia é boa. Sim, o que importa é ela. Aliás, durante o programa a gente já mudou completamente a abertura e tudo mais, indiano. Aliás, eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu vi, que eu vou até no Hora do Vôlei trazer mais informações, que a Ki Alves, sabe, né, Carlão? Aquela... beldade do voleibol feminino, ela disse que ela é, como que é? Como que é? É sapiosexual. O que seria? Sapiosexual é aquela mulher que não olha pra beleza do homem. Conteúdo, exatamente. Ela disse que... Ainda bem que não foi pro ar, hein? Olha o relaxo dos comentários. Não, gente, não é o conteúdo de conta bancária, é o conteúdo de conteúdo intelectual, exatamente. Então ela olha para aquilo que a pessoa tem de... Se ela é legal, se ela é divertida, se ela sabe conversar. Um passo importante rumo ao sucesso, né? Naquela coisa do crush... É você fazer rir, né? É isso. Se você tiver o talento para fazer a pessoa rir, já é um bom caminho. Exatamente. Então é mais ou menos por esse caminho aí. Enfim. Fazer rir, o cara vai, então se veste de palhaço. Se veste de palhaço e vai. É humorista agora? Mas não namora com humorista. Vamos ao que interessa e com as manchetes do CBN Esportes desta quinta-feira. Endrick é vendido para o Real Madrid.
como o segundo maior valor em toda a história de jogadores brasileiros para o exterior. Estima-se que gira em torno de 400 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. A manchete da dupla Campineiros, Clubes de Campinas. Alô, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio. Daqui a pouco as informações sobre a dupla campineira que segue ativa no mercado, definindo chegadas e saídas, projetando 2023. O Bugre que segue a sua agenda, o seu cronograma, anunciando mais jogadores para o Campeonato Paulista. E a Ponte Preta, que hoje contou com a representação do Meia Elvis, tentando segurar as principais estrelas para a próxima temporada. E o Campeonato Mundial também faz das suas. Tem treinador perdendo o emprego depois da Copa do Mundo, né, Fábio Scheid? Pois não, Pio. Depois da frustrante eliminação nas quartas de final para Marrocos, Portugal demitiu seu treinador. Fernando Santos, que estava na equipe lusa desde 2014, foi demitido. E especula-se um nome de respeito para o lugar dele. Lembrando que junto com o Fernando Santos, Portugal conquistou os seus 2 maiores títulos da história. A Eurocopa 2016 e a Liga das Nações em 2019. Sabe quem pode vir para o lugar dele, viu, Pio? Quem? Quer que eu fale agora? Não. Agora você não vai dizer. Você vai trazer essa informação... É um cara de renome, viu? O Brasil poderia ir atrás dele. Exatamente. Viu? Já é um nome a menos para o Brasil. Porque no quadro... Mistérios de Fábio Scheid. Você vai responder, Fábio Scheid. Daqui a pouco. Deixa eu falar agora, Pio. Tá bom, vai, fala. José Mourinho, o grande nome, o grande treinador português, pode finalmente assumir a seleção de Portugal. Portugal já está em conversas com ele e o que tudo indica, José Mourinho vai assumir a equipe portuguesa para o próximo ciclo, né, de Copa do Mundo, para a Eurocopa também. E seria um nome interessante para o Brasil, eu penso. O que você pensa, Peu? Ah, sem dúvida nenhuma. Era um dos cotados aí, né, para assumir. Embora eu ainda prefira Abel Braga. E por falar em treinador, presidente do Corinthians... Abel Braga ou Abel Ferreira? Oi? Abel Braga ou Abel Ferreira? Abel Ferreira, desculpa aqui. Braga. Abel Ferreira. Abel Braga, não. Abel Braga... gosto muito de Abelão, mas Abelão já em outro momento. Presidente do Corinthians concede entrevista coletiva na reapresentação do Timão e chama Vitor Pereira de mau caráter. Carlão de Freitas. Pio, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do CBN Esportes, segunda edição. Mau caráter é algo muito forte. Muito forte, Muito forte. Não sei se vem ao caso, mas que ele pisou na bola ou conduziu a negociação com o Flamengo de uma maneira errada, sem dúvida alguma. O jeito, a maneira, a forma como ele saiu do Corinthians, alegando problemas pessoais, e em 1 ou 2 semanas já estava praticamente acertado com o Flamengo, realmente não passou uma boa imagem o Vitor Pereira. Claro que foi uma declaração forte do Duílio, mas mostra também como o Vitor Pereira deixou cicatrizes, né, no Corinthians, porque o Corinthians, bem ou mal, apostava na permanência do Vitor Pereira. O Vitor fez um trabalho razoável para bom na temporada 2022, passou por problemas, né, o time, né, teve muitos problemas físicos, problemas de ordem médica, e essas situações atrapalharam o Vitor Pereira, principalmente nas partidas derradeiras aí, na Copa do Brasil contra o Flamengo, que foi onde o Corinthians chegou mais perto, né? Na Libertadores, contra o Flamengo, a diferença foi abissal e o Corinthians não fez frente ao rubro-negro. Mas na Copa do Brasil, por pouco ali, o Corinthians não consegue o título em pleno Maracanã. Então estas situações deixaram aí a cúpula corintiana muito chateada, muito pé da vida. E com razão, Rafael. Sem dúvida nenhuma. No ar, o CBN Esportes Campinas, segunda edição, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. Na produção de streaming, Daniel França. Reportagens, Júlio Nascimento. Plantão de Fábio Scheid. E notícias também
como que podemos dizer? Aleatórias. Aleatórias. Fábio Scheib é um cara... Ainda mais nesse momento pré-natal, né? Exatamente. Pré-natalino. Temos que caçar notícias. Caçar Fábio Scheib é o notícias. caçador de notícias. Comentários de Carlão de Freitas. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Terraplenagem e pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h18, Mário Quintino chegando com informações das rodovias. O que os motoristas encontram nesse momento? Dificuldades ou situação mais tranquila? Marinho, boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na rodovia Dom Pedro já tem movimentação intensa, principalmente em direção da rodovia Anhanguera. Inclusive, o nosso ouvinte chega a diminuir a velocidade já na chegada também para a região do Padre Anchieta, principalmente na pista marginal. Por isso, atenção aí, proximidades do quilômetro 145 em direção de Jacareí. Aí, por enquanto, segue sem problemas em toda a extensão da rodovia Dom Pedro. E eu trago informações também da rodovia dos Bandeirantes. Mais cedo nós acompanhamos porque aconteceu um acidente com um caminhão na altura do quilômetro 73 em Campinas, para quem vai em direção, portanto, aí do interior. Inclusive ainda tem lentidão na altura do 73 e também do quilômetro 83. Por isso, siga aí com atenção e agradecendo também a participação dos nossos ouvintes, Pio, que comentaram sobre lentidão na Bandeirantes na altura de Limeira. Então, já fica o registro aí também, a atenção na altura de Limeira. Pela rodovia Anhanguera, a lentidão acontece em direção da capital, já na chegada para Jundiaí. Pio. Aí o Mário Quintino com dicas, inclusive, informações para os nossos ouvintes. O Mário volta daqui a pouco com notícias sobre o trânsito. Última semana do Feirão de Veículos BV com muitas facilidades para você. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoie o Banco BV. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa,
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Quinta-feira de trabalhos intensos no ginásio do Taquaral. O Vôlei Renata se preparando para voltar a atuar pela Superliga Masculina de Vôlei depois da campanha no Mundial no último final de semana lá em Betim. O Vôlei Renata enfrenta o Apan Blumenau, que não faz um grande campeonato dentro da Superliga. O Vôlei Renata, nesse momento, terceiro colocado com um jogo a menos. Pode ultrapassar o SESI no sábado ainda e voltar à vice-liderança da competição. Conheça o Orion Norte Sul. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h24, hora e vez de tratarmos das notícias dos clubes de São Paulo, a reapresentação ou as reapresentações acontecendo, os times voltando a trabalhar e, claro, já pensando aí na reformulação e fortalecimento, né, dos elencos para 2023. As informações com Roberto Lioy. 3 dos principais clubes do estado se representaram nesta quarta-feira para o início da pré-temporada: Corinthians, São Paulo e Santos. No Corinthians, além da volta dos atletas para o CT, foi dia de desabafo do presidente Duílio Monteiro Alves. Ele chamou o português Vitor Pereira de mau caráter e mentiroso após o acerto para ser técnico do Flamengo. Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. E caráter das pessoas a gente não comanda. Mas ele mentiu. O cara enganou todo mundo. Duílio também admitiu que gostaria de contratar Tite para ser treinador, mas como o próprio Tite não quer trabalhar em clubes brasileiros neste momento, a opção foi Fernando Lázaro efetivado.
No São Paulo, a apresentação do elenco contou com 2 reforços. O atacante Pedrinho, ex-América Mineiro, que chega por empréstimo do Lokomotiv da Rússia, e o goleiro Rafael, que era reserva do Atlético Mineiro. Rafael chega em definitivo em uma transação que custou ao São Paulo 5 milhões de reais. 7 jogadores saíram: Miranda, Andrés Colorado, Reinaldo, Éder, Marcos Guilherme, Bustos e o zagueiro Luizão. O Santos se representou com 4 reforços contratados. O mais recente foi o volante Dodi, ex-fluminense, e que estava no Kashima Reysol do Japão. Dodi tem 32 anos e chega para um contrato de 3 temporadas. Ele trabalhou com o técnico Dari Helman no Fluminense 2020. Além de Dodi, chegaram também o zagueiro Messias, o atacante Mendonça e o lateral João Lucas. A última equipe que vai se representar para a pré-temporada será o Palmeiras, e de forma diferente. Na próxima segunda-feira, os jogadores vão iniciar os trabalhos de forma remota, sem a necessidade de estar presencialmente na academia de futebol. Os jogadores receberão acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube. A volta presencial do Palmeiras ocorrerá no dia 2 de janeiro. De São Paulo, Roberto Lioi. Valeu, Roberto Lioi. Só retificar uma informação, o Dodi tá com 26, né, Carlão de Freitas? E antes do Carlão comentar sobre essas negociações, essas situações todas, tem muita movimentação no mercado como um todo, né, Fábio Scheibe? As equipes, obviamente, pensando fortemente agora em 2023. Pio, e ele voltou, hein? No timão, Ángel Romero foi anunciado há pouco como jogador do Corinthians, com direito a sirene não no Parque São Jorge, mas dos lados de Itaquera, como antigamente sempre se fazia, né? Ángel Romero, Paraguai, estava no Cruz Azul. E o Cruzeiro está querendo ser um Corinthians da vida agora, viu, Pio? Além de mais Matheus um, né? Vital, é verdade. Além de Matheus Vital, o Cruzeiro anunciou Matheus Davó, que pertenceu ao Corinthians, né? Jogou no Bahia, jogou no Guarani. O lateral direito Igor Formiga, que foi revelado pelo Corinthians, estava na Ponte Preta. Está próximo de anunciar o zagueiro Raul Gustavo por empréstimo de 1 ano. Além disso, a Raposa, que está no mercado, está perto de anunciar Nicão, que está jogando no São Paulo, ex-Atlético Paranaense, que não está tendo muito espaço com o Rogério Ceni. E também tenta um acordo com o atacante Wesley, do Palmeiras, e que também perdeu espaço na última temporada, viu, Pio? Além disso, uma última notícia vindo do Rio de Janeiro, o lateral direito Guga, ex-Atlético Mineiro, foi anunciado no Fluminense e até já se apresentou ao Clube Carioca, viu, Pio? Bom, Carlão, você já comentou sobre a questão do Vitor Pereira, mas só para colocar um pouquinho mais de pimenta nessa história, surgiu uma informação, é claro que é bastidor e tudo mais, mas que jogadores do Flamengo teriam entrado em contato com jogadores do Corinthians, normal, são amigos e tudo mais, para saber qual é a de Vitor Pereira. E aí, obviamente, que não foram muito boas as respostas, né? Isso atrapalha também o trabalho do treinador, que já tá chegando nesse clima maravilhoso. Depende quem do Corinthians participou dessa resenha, né? Porque se você ligar, por exemplo, alô, Roger Guedes! Tudo bem, meu amigo? Um bom final de ano pra você, uma boa temporada 2023. Viu? Deixa eu te perguntar. O Vitor Pereira é um bom treinador? Aí aquele silêncio. Isso, Você quer que eu seja sincero, meu amigo? Mesmo? Ele vai descer a ladeira do Vitor Pereira, até porque foi um relacionamento muito conturbado. É aquela coisa, jogador de futebol é o seguinte, quando ele é titular, ele é seu amigo. Quando ele vai pro banco, aí a situação muda. Então, acho que cada um tem uma opinião com relação ao Vitor Pereira. Mas é claro, dependendo do jogador, a gente tá brincando aqui, mas brincadeiras à parte, se foi o Roger Guedes que participou dessa resenha, acho que as informações não foram tão boas assim do VP. O VP. A gente fala muito sobre essa questão, a gente tem falado muito sobre a questão do Guarani e o Mozart trazendo jogadores e tudo mais. O Rogério Ceni vai ter um 2023 em que ele vai montar o elenco da forma que ele quer também. Claro que não com o dinheiro que ele queria, mas vai poder formar. E aí, o que dá pra esperar, Carlão? Olha, Pio, eu acho que o Rogério... Aí é uma situação diferente o Rogério Ceni em termos de São Paulo, né? Porque o Rogério Ceni, ele é um cara muito forte no São Paulo. Eu acho que até futuramente, não sei se um futuro próximo, um futuro assim, né, mais longevo, mas eu acredito que o Rogério vai ser presidente do São Paulo. Ele é um cara muito forte. Então,
ele é mais... O nome dele é mais pesado que o do presidente. Então, se ele bater na mesa e falar que é ele que vai montar o time... Mas o presidente não vai contrariar as ordens do capitão, né? Do ex-capitão. Claro que o dinheiro no Morumbi está escasso. Ele vai montar o time com a filosofia do Rogério, mas também de acordo com o orçamento. Mas o Rogério no São Paulo, ele é uma entidade, né? O que ele falou está falado. Os dirigentes não gostam disso, né? Dirigente não gosta de ídolo. E o Rogério Ceni é um cara que faz parte de uma história importantíssima do São Paulo. E se ele bater no peito e falar que vai montar o time, ele vai montar o time. Agora tem que ver o dinheiro, né? A venda de Endrick, além dele jogar, porque ele vai jogar ainda pelo Palmeiras, pode trazer muito reforço bom, né, cara? Nossa, Palmeiras, que momento, né? Nossa, tá louco. Nossa. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 19 planos de saúde de 6 operadoras devido a reclamações de clientes. As queixas foram registradas durante o terceiro trimestre do ano. Entre todos os planos que não podem ser comercializados, 13 pertencem à Unimed Rio. A Cooperativa Médica Carioca enfrenta sérios problemas financeiros. A suspensão valerá por pelo menos 3 meses. A medida entrará em vigor a partir do próximo dia 22. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo não consegue cuidar da população pobre se ficar olhando apenas para a política fiscal, estatísticas e orçamento. A declaração foi dada num encontro com catadores de materiais recicláveis em São Paulo. Lula disse ter ficado surpreso com a situação da cidade ao passar em frente a uma região, a Cracolândia, no centro. O petista prometeu uma reunião com as pessoas em situação de rua na capital paulista quando já estiver empossado. A operadora Oi anunciou que chegou ao fim do processo de recuperação judicial após mais de 6 anos. As ações da companhia dispararam na Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis chegaram aos 47% no início do pregão. O encerramento do processo foi decretado na véspera do anúncio. A Oi informou que conseguiu pagar uma dívida de 4 bilhões e 600 milhões de reais ao BNDES. Um zoológico da Suécia matou 3 chimpanzés que conseguiram fugir do cercado. Um quarto animal foi ferido por um disparo. A empresa que administra o zoológico alegou que os chimpanzés são animais de alto risco e podem se tornar perigosos para as pessoas se estiverem fora do parque. Apenas os funcionários dos zoológicos estavam no local quando o caso aconteceu. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino de volta agora para trazer informações sobre o trânsito, Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu trago informações mais uma vez da Norte Sul, porque a gente vem acompanhando também que tem obras acontecendo pouco antes da chegada para Orozimbo Maia, para quem vai em direção do Guarani. Por isso, o nosso ouvinte ainda diminui a velocidade, siga aí com a atenção, e a atenção também no sentido contrário, em direção do Taquaral, mas aí pelo excesso de veículos. Aproveitando também para falar da Júlio Prestes, por enquanto segue sem problemas nos 2 sentidos, e pela Brasil, movimentação mais intensa em direção da Teodoreto, desde a Orozimbo até o Balão do Timbó. Pio. Valeu, Marinho, até amanhã. Abraço, até amanhã. O Super App do Gringo oferece soluções para simplificar IPVA, CRLV, seguro e mais. Baixe agora e vá do estresse ao relax. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36, antes da gente falar da Ponte Preta, só dois destaques aqui sobre Copa do Mundo, mais ou menos, né? Porque amanhã a gente vai falar bastante sobre a grande decisão entre França e Argentina no próximo domingo. Claro, também a disputa do terceiro lugar. O Cafu foi questionado sobre quem deveria ser o próximo treinador da seleção. Ele falou que, na opinião dele, deu duas opções ainda, Carlão. Fernando Diniz ou Rogério Ceni. Eu tô percebendo assim que a coletividade futebolística, né, ela é muito refratária com relação ao técnico estrangeiro. Mas eu também não sou ou precisa ser estrangeiro, não é pelo fato de ser estrangeiro, é porque hoje, sinceramente, não temos técnico nível seleção brasileira, um técnico brasileiro. Quem foi o multicampeão ano passado? O Palmeiras, Abel Ferreira, estrangeiro. Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival, mas não sei se ele seria o técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz, tudo bem, tem um futebol atraente e tal, mas não sei ainda se teria esse gabarito. Ainda Rogério não conquistou coisas suficientes para. Rogério Ceni, a mesma coisa. Então, por isso, eu acho que hoje um Abel Ferreira seria um cara preparado, vive um grande momento, novo. Ancelotti é mais experiente, já tem a sua carreira consolidada e ganhou tudo que poderia ganhar e comanda um clube, ou comanda um vestiário, um elenco mais poderoso até que de seleção brasileira, então estaria acostumado a esse tipo de situação. Então são dois nomes que me atraem. Agora, com relação ao treinador brasileiro, sinceramente, com todo respeito, até gostaria de falar sobre um brasileiro no comando da seleção, mas eu não vejo, não pelo fato de ser estrangeiro, é pelo fato que hoje eu não consigo enxergar um treinador com um know-how para assumir a seleção. O Igor mandou mensagem aqui pra gente no WhatsApp, aliás, são muitas. A cura da doença da sogra do Vitor Pereira foram alguns reais a mais na conta, um plano médico para ela e a possibilidade de afundar a urubuzada de vez. Plano Flamengo Série B ativado. Aí não tem como, né, Carlão? Não, hoje não tem. Não dá pra imaginar. O Flamengo já passou por alguns sustos, né? Mas em outro momento da sua trajetória, hoje não. Por que o Brasil não fechou a casinha contra a Croácia quando estava ganhando? Adeus, Tite, o Jair de Campinas. É isso que eu continuo me perguntando, viu, de Jair? Vou falar pra você. Boa tarde, Pio e toda a equipe, nota 1000. A Argentina vai ser campeã. E o mais importante, coroar o gênio Lionel Messi. Ele é o cara. E merece. E as contratações do Bugrão? Nenhum marvado, como diria João Carlos de Freitas? Vou falar pra você. Vamos saber de Carlão de Freitas daqui a pouco. E no final, tão suado acesso. Ele tá dizendo aqui, ó. Que são melhores do que estavam aqui. A Marisa, quem tá mandando pra gente. Boa tarde, o vôlei do Brasil tá ficando pra trás ante os europeus, igual o futebol. Reginaldo de Limeira. Reginaldo, você tem toda a razão, rapaz. Vide campeonato mundial disputado no Brasil, Carlão, com dois clubes estrangeiros. Né? O Treviso e o Perugia. Exatamente, decisão, né? Sendo os finalistas. VP não fica 3 meses lá no Flamengo, é o PP, ou Pepe, aqui de Campinas.
Se a notícia é verdadeira, logo o VP era muito ruim. Então por que o Duílio e o Corinthians estão com toda essa dor de cotovelo? Pra que toda essa deve ser gritaria e tal? Parece que perderam o Guardiola português. Eu dei graças a Deus. Mas independente da competência do Vitor Pereira, a maneira, né, como ele saiu, porque ele usou de uma outra situação Isso pra já que foi acertar ruim. com o Flamengo. Eu acho que se ele chega pro Duílio e fala, Duílio, eu tenho uma proposta irrecusável do Flamengo, gostaria até de continuar, se o Corinthians cobrir essa proposta ou igualar, eu até permaneço, caso contrário eu vou pro Flamengo. Eu acho que ele deveria ter se utilizado dessa situação, mas ele foi... Aí Foi revolta mal, né? todo mundo, né? Vamos falar da Ponte Preta. E a seguinte mensagem do Wilson Rocha. Pio e Carlão, a Ponte já desistiu do tal de Dudu? Ainda não. Não, foi apresentado. Foi contratado, tá treinando, tá lá, vai jogar. Dudu Atamoto estará na Série A2 do Campeonato Paulista vestindo a camisa da macaca, viu, meu amigo? Mais informações da Ponte, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio, chegando com informações da Ponte Preta, hoje uma notícia preocupante para o torcedor da Macaca, porque o volante Alisson conseguiu na Justiça do Trabalho a liberação do seu vínculo com a Ponte. A decisão saiu no começo da tarde desta quinta-feira, depois da decisão da juíza titular da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, Cristiane Montenegro Rondelli. O Alisson seguiu viagem para Belo Horizonte para passar por exames médicos e vai ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Ele consegue a rescisão na Macaca depois de acionar a Justiça do Trabalho por conta de salários atrasados, atraso também no depósito de garantias trabalhistas, como o FGTS principalmente. A diretoria da Ponte correu na última semana para regularizar algumas situações com o Alisson. Mas, como nós, inclusive, ontem tivemos a oportunidade de conversar com o advogado João Felipe Artioli, caberia a decisão da Justiça aceitar ou não o pedido dos advogados do jogador, que quando fizeram a proposta da ação, o Alisson tinha vários e vários débitos com a Ponte. A Ponte tinha com o Alisson, né, para ser mais correto, e agora a decisão da Justiça de aceitar o pedido do jogador, que sairá sem custos da Ponte. Uma rápida retrospectiva, o Alisson foi comprado por R$1.500.000 na metade da temporada, né? Um investimento por 50% dos direitos econômicos do atleta, que assinou até um vínculo maior de 5 temporadas, né? O vínculo do Alisson iria até 2027 com uma multa de R$30 milhões. A ideia da Ponte era negociar o jogador de 15 a 20 milhões nessa janela de transferências, mas a Macaca no final de semana foi surpreendida com esse pedido de rescisão, e isso vem se arrastando nas últimas semanas. Inclusive, em declarações públicas, o presidente Eberlin disse que estava muito confiante em contar com o jogador, mas a decisão da Justiça do Trabalho é a liberação do atleta, que agora segue viagem para Belo Horizonte para reforçar o Cruzeiro. Em relação ao Elvis, o Elvis se reapresentou hoje, depois aí de 3 dias de adiamento da sua reapresentação. Uma grande tensão também sobre a permanência ou não do Elvis. Ele tem ainda uma reunião com o Hélio dos Anjos e outra com o presidente Eberlin, mas a tendência é que ele permaneça. O Elvis está nos planos da Ponte Preta para essa próxima temporada, então existe muita confiança que ele seguirá no grupo pro ano que vem, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Eu até mandei o despacho, viu, Carlão, pro Dr. João Felipe Artioli, para tirar algumas dúvidas, e amanhã a gente vai falar com ele melhor disso dentro do direito desportivo. Mas a situação é muito simples, assim, né, pra gente resumir. O Alisson tá liberado para negociar com quem ele quiser, a Ponte não vai receber nada por isso, enquanto o processo estiver em andamento. Sim. E aí depois, no despacho final, é que a gente vai saber se a Ponte vai ter que pagar multa de 5 milhões, se não vai ter que pagar multa e tem o direito a receber, enfim. Mas uma coisa é certa, Carlão, aquele valor que a Ponte estava se debruçando para poder pagar as dívidas que ela tem, que ela prometeu, nesse momento não vem, que era o dinheiro do Alisson. Foi uma falta grave, né? É uma falta grave, a gente entende também. Quando a diretoria da Ponte critica os empresários do Alisson, eu acho que também faltou o bom senso. Olha, Pio, isso a gente fala de fora, né? Porque não sei se houve reunião, não sei se houve prazo, né? Estipular um prazo para pagar estas pendências, mas eu acho que
todo mundo tem a sua parcela de culpa. Não vou falar má intenção dos empresários, mas faltou sim um pouco de paciência, um pouco de compreensão. Até porque o Alisson chegou em Campinas como uma aposta vindo do Atlético de São João del Rei, e a partir da Ponte Preta que ele abriu as portas, ele ganhou toda essa projeção e, claro, demonstrou seu futebol com muita competência. E a Ponte vacilou também, né? A gente sabe que o mundo do futebol não tem essa de paixão, é o mundo do business, é o mundo do negócio, é o mundo do dinheiro, é o mundo da pressa, né? Da pouca paciência, é o mundo do interesse. E foi assim que o staff do Alisson agiu. A Ponte falhou, eles descobriram ou foram atrás dessa brecha. Eles aproveitaram e não teve jeito. E nós aqui de Campinas estamos vacinados, né? Já passamos por tantas vezes, seja na Ponte, seja no Guarani. Qualquer brechinha, o cara tem o direito de procurar algum caminho aí para sair do clube sem que ele tenha que dar alguma coisa, né, que ele saia livre de qualquer pagamento de multa rescisória ou coisa parecida. Então a Ponte começa muito mal esse 2023 ou termina muito mal o 2022 e é sempre aquele mesmo assunto, né? Daqui a pouco a gente tenta uma entrevista com o Eberlin vai sentar o porrete na outra administração, como se ele não soubesse que se essa chapa dele vencesse, ele teria que passar por esse problema. E mais uma vez, enquanto as alas... Ontem conversei com uma pessoa muito influente dentro da Ponte Preta, com muita história dentro da Ponte, e ele compactua daquilo que eu falo. Eu acho que se as duas partes não sentarem, não conversar, pelo menos a parte do Sérgio dar um frescor para essa diretoria ter a humildade também de conversar com a ala do Sérgio Carnielli, a Ponte Preta não vai ter vida fácil. A Ponte vai se comprometer, vai ter um futuro comprometido em Série A2, não sei se até Série A3, não sei se Série B, não sei se Série C. Então, se não houver o entendimento, não digo selar as pazes, isso eu acho impossível, mas se não houver o entendimento das duas partes, vai ser muito difícil a Ponte Preta ter um futuro um pouco mais claro pela frente. E eu não defendo jamais que você pague algum porque você considera mais importante do que outro e deixa o outro aberto. Não estou dizendo isso, mas... com os meninos, com quem é moeda de troca, com quem é ativo da Ponte, você precisa ter o cuidado maior. Então, tá bom, não tenho dinheiro para pagar, mas se não deu uma justificativa, por exemplo, pro Luca, pro Elvis, pro Fábio Sanches, para quem quer que seja, os meninos você tem que falar. E quando estourou todo o problema, a Ponte, eu não sei como, foi lá e conseguiu quitar, né? Ela conseguiu quitar, pena que tarde demais. Ela conseguiu quitar. Então, não sei se houve essa conversa, tá, gente? Isso eu não sei, mas se não houve, deveria ter acontecido. Chama os empresários do Alisson, vai falar, gente, eu sei que vocês têm pressa, vocês querem vender o garoto, tal, mas me dá uma semana, por favor, 2, 3 dias para eu conseguir esse dinheiro, quitar essa dívida, e aí sim, negocia o Alisson, a Ponte sai ganhando, os empresários saem ganhando, o outro clube que adquirir o Alisson também vai sair ganhando, porque é um garoto bom de bola. Mas tá aí, a Ponte começa muito mal ou termina mal 2022... Mas, sinceramente, Pio, da maneira como tudo acontece na Ponte Preta, infelizmente, não me surpreende. Pode vir a diretoria, vociferar, falar, né, como nós falamos aqui no início da semana, quem critica essa diretoria porque apoia Sérgio Carnielli, muito longe disso. Sejamos claros no que aconteceu com a Ponte Preta. Eu acho que se houvesse o entendimento, se houvesse a compreensão, se a vaidade não tomasse conta de todos os lados, eu acho que hoje a Ponte Preta estaria num outro patamar dentro do futebol brasileiro. E agora é um futuro nebuloso em que a Série A2, que nós tínhamos como nadar de braçada, vai ser um baita de um problema para a Ponte. Pra gente só terminar esse assunto, ó, o despacho da doutora Cristiane Montenegro Rondelli, juíza do trabalho titular, do dia 15 de dezembro de 2022. Ela diz aqui o seguinte, ó, com a resposta da ré, houve a confirmação da versão da peça inicial sobre a mora salarial, o que é suficiente para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, a própria Ponte respondeu dizendo, no momento que ela paga, reconhece que estava faltando. E aí ela põe aqui, ó, os recibos de depósitos apresentados não estão em sua integralidade
e foram realizados somente após o ajuizamento da ação e ciência da ré. Ou seja, a própria juíza fala: meu amigo, você pagou só depois que entraram na justiça. E é muito grave, porque a vida saudável da ponte, ou a vida com menos dificuldade para a ponte, ela estava debruçada nessa eventual venda do Alisson, ou do Felipe Amaral, ou do Leonaldi, e já perdeu um. Como é que será que está a situação do Amaral, a situação do Leonaldi? Então. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco pro Marcão, a gente vai falar do Guarani. Ele mandou aqui: técnico para a seleção, Mozart. O que ele fez no Guarani foi um milagre. A gente volta já jogou na seleção. É verdade. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
4h54, só para responder o Gilberto, que mandou aqui pra gente. Pio, o Eberlin não falou que a Ponte tinha ganho a causa contra os empresários? Na verdade, ficou um pouco dúbia a resposta, viu, Gilberto? Porque a nota que eles enviaram pra gente dizia o seguinte: empresários mal intencionados ingressaram com ação na Justiça Trabalhista, pedindo a quebra de vínculo trabalhista do Alisson com a Ponte Preta, mas não conseguiram. Eles disseram sim, afirmaram, não conseguiram. Mas não é a realidade, porque esse processo ainda está em andamento. Não dá para afirmar que não conseguiram, porque a coisa continua andando. E a primeira vitória do Alisson aconteceu hoje. Vamos ver daqui para frente se a Ponte consegue reverter essa situação. Vamos descer a avenida agora para a gente falar do Guarani. O Bugre tá um pouco mais tranquilo a situação por lá. E muitas apresentações, Júlio Nascimento, têm acontecido aí nos últimos dias e nas últimas horas, hein, Julião? Pio, o Guarani segue a sua rotina de apresentações no Brinco de Ouro. Em média, o Guarani tem anunciado aí 2 reforços por dia, né? O goleiro Tony, o lateral Lucas Marques, o zagueiro Alan Santos, o volante Lima, o meia Bruninho, o meia atacante Derek. O Guarani já tem aí outros jogadores que estão treinando também, que são reforços para a próxima temporada. O Luciano Castan, zagueiro, que estava no Curitiba, trabalhou com o técnico Moussa no CSA. O volante Thiago Henrique, que estava no CRB, jogou recentemente na Ponte. O Bruno Michel, atacante que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani também trabalha com outros nomes na lista também de interesses e vai definindo aí o seu plantel para a próxima temporada. Quem foi apresentado? Lucas Marques, lateral que vai concorrer aí com o Diogo Matheus, depois da saída de Matheus Ludwig. O Lucas Marques foi contratado aí para ser uma das opções. 2 boas características muito elogiadas na comissão técnica. Ele joga também como volante e também tem uma boa bola parada. Lucas Marques fala na CBN sobre a sua expectativa de vestir a camisa do Guarani. A minha expectativa é as melhores. Estou muito feliz, motivado. Foi algo que eu pedi muito para Deus, né? Desde no começo da minha carreira, de poder jogar um Paulistão na primeira divisão, e daqui eu quero poder alcançar voos mais altos, né? Então, quero aproveitar bastante a oportunidade que o Guarani está me dando, as portas que estão sendo abertas aqui, e a expectativa é a melhor. Fazer um grande campeonato individualmente e coletivamente também, ajudar meus companheiros, ajudar o clube, que a gente possa alcançar nossos objetivos. Se o Lucas Marques está chegando, o Guarani também está definindo possíveis saídas. Júlio César interessa ao Criciúma. O Bidu tem uma negociação em andamento com o Corinthians, mas hoje nós já explicamos que essa negociação esfriou porque o modelo de negociação o imposto aí pelo Guarani não agrada muito ao Corinthians. O Corinthians muito pressionado por conta dos 8 milhões possíveis de serem investidos no Bidu. A torcida não gostou desses valores. O Corinthians deu uma recuada, está tentando incluir alguns jogadores na negociação para diminuir esse valor, ou então tentar o contrato de empréstimo de uma temporada com valor de compra fixado para dezembro de 2023, mas essa proposta não agrada tanto o Guarani porque ele teria que renovar mais uma vez com o Bidu. O Guarani quer vender o jogador, assim como está tentando fazer também com o Yuri Tanque, que segue treinando, mas segue também com seu futuro indefinido para a próxima temporada, Pio. Se isso aqui fica difícil até de escalar o ataque. Gênison é um deles, Carlão. É que não dá pra pôr Gênison e Careca juntos. Até dá, mas não vai ficar. Não vai, não vai combinar, não. Né? Eu acho que talvez numa urgência, uma necessidade, o Mozart possa até optar por esta formação. Mas o Gênison vai ser o titular. Isso sem dúvida alguma. E aí a gente vai observar nos próximos dias essa composição. A situação do Yuri precisa ser definida o mais rápido possível. Muito. Até para o Mozart ter uma tranquilidade, para o Yuri também tocar sua carreira, para o Guarani ter um norte com relação aí a parte ofensiva da equipe. Mas ainda está meio que prematuro, né, para a gente tentar montar a equipe, né? A gente pensou aqui o Lucas Marques, né, um sistema defensivo aí com o Castan e o Alan Santos. Lateral esquerdo, o Jamerson. No meio já começa alguns problemas. Tem Derek, tem Lima. Né, Derek e Lima. Dá uma dupla sertaneja. Dupla sertaneja. O pessoal que ficou aí. Mas ainda é prematuro a gente tentar arriscar. Jamerson é titular. Isso aí, titular. Certeza. Isso sem dúvida alguma. Fábio Scheibe. As últimas de Fábio Scheibe.
Pio, amanhã eu vou trazer uma informação pra gente debater aí, pra ficar de reflexão sobre a seleção brasileira. O ouvinte falou que estamos ficando atrás no... Rapaz, eu acho que o problema... Nesse horário, o Fábio Chaves sempre trava. Voltou, vai, Fabião. Amanhã eu vou trazer uma informação pra gente debater sobre essa queda da seleção brasileira nos últimos mundiais e ficando atrás dos europeus, não só dos europeus, viu? Amanhã a gente saberá essa informação, viu, Pio? Mistérios de Fábio Chaves de um dia para o outro, Carlão de Freitas. É só evolução. Como isso? que o Cabela fala? É um avião apontado pro céu. É isso aí. Subindo mesmo. Pelo amor de Deus. Até amanhã, Fábio Chaves. Valeu. Valeu, Pio. Valeu, Carlão. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Abraço. Valeu, gente. A gente volta amanhã no primeira edição. Tchau.